Anvisa aprova a aplicação da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. Câmara dos Deputados aprova proposta de emenda à Constituição sobre recursos apresentados ao STJ. Aumento da estimativa de crescimento do Brasil em 2022. A Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa realiza bazar para impulsionar comércio local. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quinta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite. Eu sou Érica Prado e começa agora União Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de mortes maternas no Brasil é 35% maior que o anunciado oficialmente. O estudo inédito feito entre os anos de 2019 e 2021 tratam da quantidade de mortes de mulheres com idade entre 10 e 49 anos. Os óbitos aconteceram durante a gestação, na hora do parto ou no resguardo, que ocorre depois do nascimento do bebê. De acordo com o Observatório Obstétrico Brasileiro, esses dados não são contabilizados pelo Ministério da Saúde. Isso por eles não fazerem parte de um dos principais grupos de morte materna da Classificação Internacional de Doenças, CID. A hipertensão arterial, conhecida também como eclâmpsia, é a morte materna obstétrica que ocorre com mais frequência. Através do estudo, foram examinadas declarações de óbito que indicava a morte de gestantes puérpera de até 42 dias e que não fizeram parte das informações oficiais. As mortes em decorrência de embolia pulmonar, infecções, cardiopatias, além de outras, foram excluídas dos dados de morte materna. O Observatório Obstétrico Brasileiro usou como estudo informações oficiais e não oficiais, além de ter analisado também o Sistema de Informações sobre Mortalidade SIM, que é ligado ao Ministério da Saúde. Dentro dos dados estão também as mortes de mulheres com idade entre 10 e 49 anos que aconteceram no resguardo atrasado, que ocorre de 42 dias a 1 ano depois do parto e que não constam nos dados do Ministério da Saúde. De acordo com o observatório, em 2019, o número de mortes representava 55,3%. Em 2020, houve um aumento e passou para 77,9%. Em 2021, chegou a 107,4%. Diante desse cenário, o Brasil ainda está longe de atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é de 30 mortes por 100 mil até 2030. O Ministério da Saúde usa os espaços causa básica e momento da morte para separar as mortes maternas no Sistema de Informações sobre Mortalidade. Para compreender melhor as informações importantes da área, o Observatório Obstétrico Brasileiro disponibilizou uma nova plataforma para mostrar resultados a partir de análises responsáveis de dados públicos que trata da saúde obstétrica no Brasil. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a autorização da aplicação da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. A aplicação da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária na última quarta-feira, dia 13. A aprovação foi unânime. Todos os diretores da agência votaram de forma favorável à autorização da aplicação. A Anvisa ainda informou que para a avaliação desta nova indicação para o imunizante contra a Covid-19, analisou e buscou todos os dados disponíveis sobre a vacina e seu uso em crianças. A autorização da aplicação da vacina foi pedida pelo Butantan à Anvisa no dia 11 de março deste ano.
O Instituto solicitou uma alteração na bula da Coronavac para que ela também fosse recomendada para crianças de 3 a 5 anos. Na ocasião, a Anvisa informou que consideraria pontos como segurança e eventos adversos identificados, ajuste de dosagem da vacina e fatores específicos dos organismos das crianças em fase de desenvolvimento. Atualmente, além da população adulta, o imunizante está liberado para crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos. E como de costume, o inverno vem acompanhado pelas quedas nas temperaturas. Essas condições são comuns com a chegada da estação em algumas regiões do país e podem afetar o sono das pessoas. A pouca luz atinge o denominado relógio interno e o frio possibilita dormir melhor à noite devido à redução da temperatura corporal, que é parte da fisiologia do sono. O inverno diminui os dias e as noites se tornam mais longas, e o funcionamento desse relógio tem a ver com essa variação de luz. Essa é uma dica para o cérebro compreender quando é dia e quando é noite, deixando a pessoa mais sonolenta no período noturno. De acordo com o Instituto do Sono, quando uma pessoa desperta às 6 da manhã no verão, já está claro e o corpo reage melhor. Assim, o cérebro entende mais rapidamente que o dia começou. Já se a mesma pessoa acorda no mesmo horário no inverno e ainda está escuro, o cérebro não compreende que é o momento de despertar. Isso acontece porque o hormônio do sono, a melatonina, é descarregada ao longo da noite ou no escuro. Por exemplo, se um indivíduo acordar no período do inverno no escuro, a substância vai dizer para ele que ainda é noite e que não é o momento para despertar. O sono biológico humano tem influência da diminuição da temperatura para acontecer. Por isso, biologicamente, é preferível dormir no frio. O ideal para o adormecimento humano é que os termômetros estejam em aproximadamente 18 graus. Mas a pessoa precisa estar bem protegida do frio e em local propício para dormir. Para não enfrentar dificuldades ao acordar, o Instituto do Sono recomenda que assim que despertar, o indivíduo se exponha à luz e ligue o rádio ou a TV. Com isso, o cérebro compreenderá que o dia começou. O café também pode ser um grande aliado, desde que seu consumo não seja exagerado, pois se ingerido com frequência ao longo do dia, pode tirar o sono à noite. O Instituto também faz um alerta para pessoas com doenças do coração de modo geral, ansiosas, com hipertensão ou arritmias. Nesses casos, elas devem ter o cuidado redobrado com o consumo de bebidas que estimulam, como por exemplo, o próprio café. E terminou na última quarta-feira o prazo para a apresentação de recursos visando uma nova análise do diploma que foi apresentado para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos. Terminou nesta quarta-feira o prazo para a apresentação de recursos visando a nova análise do diploma que foi apresentado para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira. O resultado da primeira etapa da segunda edição desse ano foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira no dia 8 de julho, data em que teve início o período para a apresentação de recursos que devem ser feitos por meio do sistema Revalida. A primeira etapa do Revalida 2022.2 está prevista para o dia 7 de agosto em 8 cidades brasileiras: Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. E a seguir, a pauta é política e o aumento da estimativa de crescimento do Brasil em 2022. PEC que dá segurança jurídica ao piso da enfermagem será promulgada nesta quinta-feira. A agenda de Bolsonaro no Ceará tem motociata com destino à praia de Iracema. Assuntos para a pauta é política. O
plenário da Câmara dos Deputados concluiu na última quarta-feira a votação da proposta de emenda à Constituição 11, que dá garantia jurídica ao piso salarial da enfermagem, previsto no projeto de lei 2564-20. O texto foi aprovado em 2 turnos, com maioria esmagadora de votos, 425-7 na votação de ontem e 473-9 na de hoje. Agora a PEC segue para promulgação em sessão do Congresso Nacional. Com isso, o PL 2564-20 deve ser encaminhado para a sanção presidencial. Paralelamente, estão sendo buscadas as fontes de financiamento para bancar o piso, que tem impacto estimado em 16,3 bilhões por ano. E a pré-agenda do presidente Jair Bolsonaro terá como principal evento em Fortaleza uma motociata saindo do aeroporto antigo rumo à praia de Iracema. O político, que tenta a reeleição, chega no Ceará no próximo sábado, dia 16. A divulgação foi feita pelo deputado estadual André Fernandes, uma das lideranças bolsonaristas no Ceará. Ele diz ainda que o intuito do presidente é participar da Marcha para Jesus, marcada para começar na praia. A última vinda de Bolsonaro ao Ceará ocorreu em março, quando ele viajou a Quixadá. E a Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, dia 13, a proposta de emenda à Constituição que limita o número de recursos que podem ser apresentados ao Supremo Tribunal de Justiça. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, dia 13, a proposta de emenda à Constituição que limita o número de recursos que podem ser apresentados ao Superior Tribunal de Justiça. O texto vai à promulgação. O STJ é composto por 33 ministros e é responsável por uniformizar o entendimento sobre a legislação federal brasileira. A Corte é também a instância que analisa recursos de processos de tribunais de justiça e tribunais regionais federais. A PEC acrescenta um dispositivo na Constituição para filtrar a possibilidade em que um recurso pode ser apresentado ao STJ. O texto já havia sido aprovado pela Câmara em 2017, mas foi alterado pelo Senado e, por isso, precisou ser novamente analisado pelos deputados. A Secretaria de Política Econômica aumentou a estimativa de crescimento do Brasil em 2022. A Secretaria de Política Econômica, órgão ligado ao Ministério da Economia, aumentou a estimativa de crescimento do Brasil em 2022 de 1,5% para 2%, de acordo com o boletim macrofiscal divulgado nesta quinta-feira. Para 2023, o boletim mantém a aposta de que o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, crescerá 2,5% na comparação com o dado final de 2022. Para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a previsão da equipe econômica caiu para 7,2% em 2022, contra 7,9% da projeção feita em maio. Para o ano que vem, o patamar foi de 3,6% para 4,5%. De acordo com a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o indicador usado para corrigir o salário mínimo, aposentadorias e despesas do governo, caiu de 8,1% para 7,41%. Para o ano que vem, a estimativa passou de 3,7% para 4,86%. E a Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa realiza um bazar para impulsionar o comércio local neste mês de julho. Um dos pontos turísticos mais famosos de Fortaleza, a Avenida Monsenhor Tabosa, realizará seu 6º bazar neste fim de semana. Música ao vivo, feira gastronômica, disco e artesanato compõem a programação. Além disso, lojas estarão ofertando produtos com descontos que podem chegar até 70%. Márcia Oliveira, que é presidente da Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa, fala da importância do evento. O Bazar da Monsenhor Tabosa é um evento que é muito aguardado pelos lojistas,
Pelos fortalezenses também, até pelos turistas, né? Ela já está no calendário de eventos, já está consolidada, a nossa 6ª edição. Então, ele é muito importante para rodar a nossa economia, para girar, né? Uma forma da gente renovar nossos estoques. Márcia dá detalhes do que as pessoas podem encontrar e como identificar os lojistas participantes. Pode encontrar tanto de comércio como serviços, né? Nós temos lojas de moda praia, calçados, roupas femininas, masculinas, infantil e serviços, muitos salões de beleza, pet shop, temos cafeteria, supermercado. Então, a Monsenhor Tabosa hoje ela é um leque de serviços e produtos. Todas as lojas que estão participando do bazar, elas estão adesivadas como loja participante. Sassá Abdon, um dos participantes do bazar, nos conta há quanto tempo participa e o quanto isso representa para suas vendas. Olha, eu tenho essa loja há 30 anos, é o 6º ano que nós participamos dos bazares da Avenida Monsenhor Tabosa. Olha, minhas vendas foi 100% nos dias dos bazares na Avenida Monsenhor Tabosa. O empresário enfatizou ainda a margem de desconto ofertada. Olha, nós temos 20, 30, 40, até 70% de desconto nós temos nas peças selecionadas. E nós temos também um desconto progressivo. Como é o desconto progressivo? O cliente compra 6, 8, 10 peças, nós temos esse leque para oferecer para ele. O objetivo é difundir a potencialidade deste tradicional corredor comercial e turístico de Fortaleza, incrementar a circulação de pessoas da capital e turistas e potencializar as vendas. Depois de ter atingido o auge em 2020 e 2021, os trabalhos temporários estão em alta nesta época do ano. A estimativa é de que sejam abertas 630 mil vagas agora em 2022. Entre 2020 e 2021, os trabalhos temporários tiveram seu auge devido à pandemia da Covid-19. As vagas disponíveis foram vistas como recurso naquele momento para os empresários que necessitavam de forma rápida de pessoal para completar o quadro de funcionários, conseguindo assim atender às demandas. Dessa forma, as contratações que antes eram para datas específicas como Dia das Mães e Natal, por exemplo, acabaram sendo frequentes o ano inteiro, e com isso houve um aumento na efetivação. Agora, em 2022, com o fim das restrições, o mercado está voltando a fazer as contratações de forma pontual. A previsão é que sejam abertas 630 mil vagas, representando um aumento de 12% para os meses de julho, agosto e setembro, na comparação com 2021. Em 2020, as contratações chegaram a quase 35%. Já no ano seguinte, em 2021, houve um novo aumento, que chegou perto de 21%. Na análise feita semestralmente de 2019 para 2020, a alta foi de 47%, e de 2020 para 2021, de 38,5%. Já os primeiros 6 meses deste ano registrou queda de 4,6%. Em 2019, foram 1.485.000 vagas temporárias criadas. Em 2020, pouco mais de 2 milhões. Em 2021, 1.385.000. Já em 2022, até junho, foram 1.322.000 vagas. A função inicial do trabalho temporário é fortalecer o quadro de funcionários nas datas comemorativas como Natal e Páscoa, de acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, ASERTEM. Agora, depois da pandemia, segundo a ASERTEM, as contratações voltam ao normal, fazendo com que as efetivações também voltem a ser de 15% do total. Por ter sido o setor com mais demissões, a indústria foi a maior responsável pelas contratações temporárias no período da pandemia. Isso foi possível devido ao aumento na demanda. A queda de 4,6% nas contratações de janeiro a junho de 2022 é por causa da volta lenta dos setores de eventos e turismo, além da seca, que afetou o setor agrícola também neste ano. Assim como o trabalhador efetivo, o temporário também tem seus direitos garantidos de acordo com a lei federal e decreto que tratam do assunto.
Entre os direitos trabalhistas estão devida identificação de trabalho temporário na carteira de trabalho, 8 horas diárias, podendo ser maior na situação de jornada específica da empresa contratante. No caso de passar da jornada normal, as horas excedidas terão um acréscimo mínimo de 50%. Se o trabalho for noturno, a remuneração deve ter um acréscimo mínimo de 20%, além de 13º proporcional, FGTS, entre outros. E no próximo bloco, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quinta-feira. Vamos agora para o noticiário internacional com as imagens da Euronews. Mais de 20 incêndios florestais avançam em Portugal e outros vários assolam o oeste da Espanha desde quarta-feira, ameaçando vilas e interrompendo as viagens de férias de turistas em meio a uma onda de calor que, segundo meteorologistas, pode fazer as temperaturas subirem acima dos 40 graus Celsius. Na França, cerca de 800 bombeiros, apoiados por 6 aeronaves, enfrentavam 2 incêndios na região sudoeste que já provocaram a retirada de milhares de turistas, afirmou a prefeita de Gironde, Fabienne Buckel. Os líderes dos Estados Unidos e de Israel se comprometeram nesta quinta-feira a negar armamento nuclear ao Irã, inclusive através do possível uso de todos os elementos do poder nacional à disposição dos Estados Unidos, de acordo com uma declaração conjunta. A declaração, a ser assinada em Jerusalém pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e pelo primeiro-ministro israelense ainda nesta quinta-feira, também reafirma o apoio dos Estados Unidos à superioridade militar de Israel na região, inclusive com futuras garantias de defesa. Os manifestantes contrários ao governo do Sri Lanka anunciaram nesta quinta-feira o fim da ocupação dos edifícios públicos, mas prometeram seguir pressionando para que o presidente que fugiu do país renuncie diante da grave crise econômica e política. Nesta quinta-feira, o presidente do Sri Lanka deixou as Maldivas em um avião de uma companhia aérea saudita com destino a Singapura. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta quinta-feira. Assinado na manhã de ontem o acordo All Atlantic Declaration, que envolve os Estados Unidos, Canadá, União Europeia, África do Sul e Brasil na proteção e exploração econômica sustentável das águas do Oceano Atlântico, já começa a mostrar resultados. A partir da iniciativa, o Brasil lançará um sistema inovador de monitoramento das águas em uma ação conjunta com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos. E o Ministério da Cidadania prorrogou os prazos para a atualização de dados das famílias inscritas no Cadastro Único, beneficiárias do Auxílio Brasil. Devido aos impactos da pandemia, o Ministério escalonou o processo com revisão cadastral. Com isso, apenas as famílias com cadastros atualizados pela última vez em 2016 ou 2017 foram convocadas para atualizar os dados no Cadastro Único. E fica por aqui o jornal desta quinta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal no YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.